aqui houve no período de Juízes. O período dos Juízes, ele se deu por volta do ano de 1200 ao ano 1020 antes de Cristo. E esse período é um período em que se fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Eles já não estavam mais dentro das leis do Senhor. Eles já estavam fazendo tudo aquilo que já agredia aos olhos do Senhor. Foi um ano de instabilidade espiritual, e essa instabilidade aumentou após a morte do líder Josué. Então não tem mais uma liderança central, que Josué ele sucedeu Moisés. Quando Josué morreu, não teve mais uma liderança central. Então esse povo ele começou a ficar ali perdido e se tornou assim uma nação totalmente corrompida. Mas nós temos que ter em mente que o que? Esse período conhecido como período dos Juízes, ele é um período do governo teocrático. O que seria isso? É que Deus governa em sua soberania. O período teocrático é o período em que Deus governa em sua total soberania. Embora não está escrito, existe uma grande probabilidade do juiz que julgava nesta terra, neste tempo, fosse Gideão. Então, Josué morreu, não tinha um líder, mas supõe, segundo historiadores, que quem julgava, liderava ali naquela terra fosse Gideão. E com base no que acredita-se que o juiz ali naquele dia, naquele tempo, era Gideão? O capítulo 6 do livro de Juízes, ele vai nos dizer que os midianitas, juntamente com mais 2 povos, se devastaram com os campos ali em Israel. E houve muita fome na terra. E o território de Manassés foi um dos que mais foram atacados com a invasão dos midianitas. Então toda esta devastação ocorreu no período em que Gideão era juiz em Israel. Então, se vocês forem no capítulo 6 do livro de Juízes, vocês vão ver que Gideão era um juiz ali. Então, por isso que acredita que tenha sido durante o governo de Gideão, que tenha sido esse juiz em Israel. Vale a pena mencionar que é muito importante dizer aqui, que o período dos juízes, ele não tinha uma liderança nacional. Não é a nível da nação, e sim uma liderança local. Moisés, que foi um líder nacional, Josué também foi um líder nacional. Mas no período dos juízes, a liderança é local. Outra coisa que o texto vai nos dizer é que houve fome na terra. A Bíblia, ela relata outras fomes. Vocês sabem me dizer, me responder se há ocasiões em que teve fome na Bíblia, além deste outro momento? Elias profetizou que não ia chover mais na terra. Sim. Foi também um desses momentos. Em Gênesis, nós vamos ter em Gênesis 41, 27, que diz a respeito das 7 vacas magras e feias, que foram 7 anos de fome. Em Gênesis 21, 6, que inicia dizendo: e havia fome na terra. Amós 4:6, e a falta de pão em todos os vossos lugares. Então a Bíblia ela menciona vários outros relatos também de fome, além aqui do livro de Ruth. E o que causou esta fome? Ela foi causada por um fator natural ou um juízo divino? Alguém saberia me dizer? O que ocasionou esta fome? O livro de Juízes, ele não tem nenhum versículo que vai dizer de forma clara qual foi a causa da fome, o porquê ocorreu. Mas, se observarmos os livros de Juízes, que foi um período de instabilidade espiritual, onde cada um fazia aquilo que era bem aos seus olhos, nós vamos ver que os israelitas adoravam outros deuses. Eles se apossaram da cultura cananeia.
E há indícios que esta fome tenha sido ocasionada pelo juízo divino. Então, esta fome, ela foi ocasionada por Deus. Não foi uma fome que veio por conta ali da circunstância, mas sim Deus que proveu que houvesse fome ali. O texto também vai nos falar sobre Belém de Judá. Tudo isso que eu estou falando para vocês ainda é a respeito do versículo 1. O texto vai nos falar a respeito de Belém de Judá, também conhecido como uma aldeia Efrata, que significa milharal. Está em Gênesis 35:19. A cidade se localiza a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Observa-se que o autor diz Belém de Judá e não somente Belém. Por quê? Porque aqui na Bíblia nós vamos encontrar uma cidade conhecida também como Belém, mas ele faz menção a Belém de Judá, que Belém de Judá ela é onde ocorreu toda a história, e somente Belém é a parte do território de Zebulon, que está em Josué, capítulo 19, versículo 15 e 16. A palavra Belém, ela significa casa do pão e simboliza a dependência de Deus. O território de Belém era fértil e produzia em abundância. O que produzia? Trigo, cevada, uva, azeitonas. Mas de repente nos deparamos com a fome. E a casa do pão já não está mais produzindo alimento. E o fator motivador que vai fazer com que este homem saia da casa do pão e vá peregrinar para outras terras, que é as terras de Moabe, é esse fator que a casa do pão já não está mais produzindo pão. Belém de Judá já não tem mais a fartura que tinha. Moabe era o nome da terra do descendente de Ló. E significa, Moabe significa desejo, família de um pai. Ela está citada no Antigo Testamento e ela está situada ao leste do Mar Morto. Então, Moabe, ela é citada no Antigo Testamento e está situada ao leste do Mar Morto. Mas presta atenção, a Bíblia diz que saiu a peregrinar. Este homem saiu a peregrinar. Versículo 1. Então, quem vai peregrinar não tem a intenção de permanecer naquele lugar, de se instalar ali naquele lugar. Ele não tem a intenção de moradia fixa. Ele seria nômade, aquele que não tem uma residência fixa. Ele iria somente ali para se afugentar da fome. Ele e a família foram a peregrinar. Foram para passar um tempo, um período de tempo, e não estabelecer moradia. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O autor aqui ele começa a apresentar a família. A família que saiu a peregrinar, agora ela é apresentada. Então nós temos aqui Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Nós temos Noemi, que significa meu deleite, deleitosa, ditosa, amável, formosa. Só que aqui nós vamos perceber uma coisa, que os judeus, eles escolhem os seus nomes seguindo 3 regras.
Eles não colocam o nome nos filhos aleatoriamente, como nós, como a nossa cultura. Assisti um filme, gostei do, não sei nem falar o nome, do Van Damme, e meu filho vai chamar Van Damme. Eles não fazem isso, eles colocam o nome nos filhos, que eles têm essa cultura, de acordo com um fato, para marcar um fato, marcar um acontecimento. Então, outra coisa que eles fazem. Eu só repete para os irmãos as gravuras dos nomes de Elimeleque, meu Deus, é rei. Noemi, meu deleite. Franzino, adoentado. Mirion, definhado, ansiedade insignificante. Então, os judeus eles escolhiam os nomes para marcar um fato, um acontecimento. Eles escolhiam os nomes também para homenagear um parente e o outro para honrar a Deus. Então, Elimeleque, meu Deus é rei, casou-se com Noemi, meu deleite, deleitosa, amável, formosa, e ali constituíram de 2 filhos. Quilion, que significa definhamento, ansiedade e insignificante, ruína, acabado, e Malom, que é franzino, adoentado. E o porquê destes nomes? O nome, como eu disse, ele é escolhido para marcar um acontecimento, um fato. E o retrato daquela época que estava acontecendo ali em Israel era a fome. Então, por isso do nome dos meninos serem tão assim amargos, né? Tão ruins por causa da fome. Então, eles marcaram este fato. Agora, trazendo para os dias de hoje, quando o suprimento da fé, da paz, o amor e a compreensão faltam pela escassez e pelo desconhecimento da palavra de Deus, as consequências emocionais e espirituais podem ser trágicas, deformando o caráter, matando os sonhos, dificultando relacionamentos sadios, destruindo famílias, ou seja, abre brechas espirituais para a assolação e destruição. Só o verdadeiro amor que pode trazer cura, libertação e resgate. E eu quero chamar a atenção aqui para o significado do nome de Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Elimeleque, ele não confiou em Deus e não permaneceu na cidade. Se o Deus dele é rei e governasse, domasse Elimeleque, ele teria obedecido e não teria ido em outra cidade a encontro da morte. Se o Deus dele é rei, o rei ele governa. Se ele permitisse Deus reinar na vida dele, governar a vida dele, ele jamais teria saído dali da casa do pão e fosse peregrinar a Moabe. Porque quando ele chega ali em Moabe, ele vai ter um encontro. Versos 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, Elimeleque, ele sai da casa do pão, onde tem fartura, tem mantimento, mas naquele momento estava em escassez. Ele não permitiu que Deus governasse sobre ele, reinasse sobre a vida dele, e ele saiu juntamente com a esposa e seus 2 filhos a peregrinar em Moabe. E
chegar em Moabe, e ele fez o quê? Ele morreu. Então, segundo os estudiosos, a morte de Elimeleque se deu assim que ele chegou em Moabe. Ele saiu da casa do pão e foi de encontro com a morte. A pretensão de Elimeleque era fugir da fome e peregrinar em Moabe, num território fértil, que tinha comida e fartura. Mas ao sair da casa do pão, a morte encontrara com ele em Moabe. Ele saiu do lugar onde ele tinha vida, onde ele tinha promessa, para ir de encontro com a morte. Ele não soube esperar. E o homem que sai sem a direção de Deus, ele vai de mal a pior. Tudo aquilo que a gente for fazer sem ser direcionado por Deus, nós não conseguimos obter êxito. As consequências, elas são avassaladoras. A Noemi perdeu o seu marido, ela perdeu o seu provedor, e em Israel, as viúvas eram assistidas pela lei de Moisés, que estabelecia que quando elas fossem viúvas, elas fossem amparadas. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros, pela lei de Moisés, eles eram amparados. Está em Deuteronômio 14, 28 e 29. E em Moabe, esta lei não era aplicada. Em Moabe não tinha essa lei. Então Noemi está totalmente desamparada, desprovida. Morreu o marido, que era o mantenedor, o supridor dela, e ela estava desprovida também da lei. Não tinha uma lei que viesse a socorrer ela ali naquele momento. Então, quando eu saio do território, seja daqui da igreja ou de qualquer outro lugar, onde Deus me colocou, e vou para outro lugar, eu perco a proteção. Se eu sair daqui da igreja, como aconteceu, eu sair daqui sem a direção de Deus, eu perdi a proteção de Deus. Eu fiquei desprovida dessa proteção. Então as coisas acontecem, o mal sobrevém. Então, se Deus colocou você num determinado lugar, fique neste determinado lugar. Não vá a outro, porque você vai estar desprovido da proteção. E essa assistência que dá aos órfãos, às viúvas e estrangeiros, também ela se aplica no Novo Testamento da igreja primitiva, em Atos 6, versículo 11. Então, aqui Noemi, ela está desamparada, mas tem um detalhe. Quando o patriarca morria, essa responsabilidade era passada para os filhos. Então agora os papéis começam a se inverter. Noemi e Elimeleque, que provia o mantimento para os filhos, ela passa a ser provida. Os filhos então que irá suprir as necessidades dela. Posso agregar uma coisa nesse estudo, nessa do versículo 3, que Elimeleque, quando ele sai da casa de pão, sai de Belém de Judá, a decisão era dele, porque a mulher naquela época não podia falar. Então eu marquei até aqui, marido que não ouvir a mulher, morra. Porque se a mulher tivesse a liberdade, de comentar, talvez ele não sairia de Belém de Judá para ir para Moab. Ele morreu de quê? Já quero saber a causa morte. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era de uma Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos.
Os estudiosos dizem que Elimeleque morre quando chega em Moabe. Não tem uma data determinando no texto e também não diz quando os filhos de Noemi se casaram. O texto não me dá um lapso de tempo aqui, mas se casaram. O texto diz que eles tomaram para si mulheres, então eles contraíram matrimônio. E casamento, ele é festa. Casamento traz um pouco de alegria. Noemi estava enlutada, mas o casamento com certeza lhe trouxe um pouquinho de alegria. E ambos, tanto Quilion como Malom, contraíram casamentos com moabitas. Eles estavam no território de Moabe e contraíram casamento com moabitas, sendo eles judeus. Os moabitas, eles não eram proibidos de contrair matrimônio com judeus, e sim proibidos de entrar no tabernáculo, que está em Deuteronômio 23, 13 e 4, e Deuteronômio 7, 1 ao 3. Eles eram os povos proibidos de contrair o casamento eram os cananeus. Então, notamos que os moabitas não era proibido casar, era proibido de entrar ao tabernáculo, e os cananeus proibido o casamento. Só que aqui nós podemos notar o quê? Que Quilion e Malom casaram-se com moabitas. Por quê? O coração deles não estavam na casa do pão. O coração deles não estava em Belém. Porque se o coração deles estivesse lá em Belém de Judá, na casa do pão, eles teriam casado com judias. Mas eles contraíram matrimônio em Moabe, casaram com moabitas. Então aqui você subentende-se que o coração deles já não estava mais voltado para a terra deles. E Quilion, ele casou-se com Orfa. Orfa, que significa vigor juvenil, pescoço duro, que aparentemente era alguém que compensaria o seu espírito, que estava definhado e arruinado. O significado de Quilion é definhamento, ruína. Então, Orfa, que tem como vigor juvenil, pescoço duro, casa-se com alguém, aparentemente, que se compensaria com seu espírito definhado e arruinado. Deu para entender? E Malom, que é o adoentado, casa-se com